Prontos para receber a palavra do Senhor? Vamos lá então. Travando guerras vencidas, essa é a terceira mensagem dessa série. E me permita trazer novamente aqui um fundamento básico de uma guerra espiritual. Querido, Jesus, e ouvimos isso, Jesus já venceu todas as guerras. Porém, nós ainda não. Jesus já derrotou todos os seus inimigos, ou todo o seu inimigo. Jesus já derrotou todas as potestades, porém nós ainda temos guerras a serem travadas. Jesus, ele domina sobre todos os territórios, quer sejam naturais ou espirituais, mas nós ainda não conquistamos alguns lugares, alguns territórios. E Deus nos impulsiona a tomar posse dessa autoridade e a tomar posse dessa responsabilidade. Ele quer sim que você, ao se relacionar com aquele que ainda não conhece Jesus, com um parente, com um amigo, com um pai, com um irmão, é desejo do coração de Deus que você seja usado para trazer essa pessoa para os braços do Pai. É desejo do coração de Deus que você ajude essa pessoa a conhecer esse amor incondicional, mas também que o ajude a ter a garantia da vida eterna. E se você perdeu algumas dessas mensagens, eu quero reforçar para você que está aqui, para você que está em casa, assista essas mensagens e você será edificado. E hoje o tema da mensagem é travando guerras vencidas. Todas as guerras já foram vencidas pelo Senhor, todas, mas nós devemos entender que o tipo de batalha que nós enfrentamos é uma batalha que depende muito mais de uma postura de obediência do que levantar armas e começar a dar tiro para tudo quanto é lado. Existe algo que o Senhor já fez, Ele nos entregou e Ele fala, agora você precisa avançar. Eu gosto muito de alguns textos que personificam isso, mas Josué capítulo 11, ele traz essa realidade, alguns versículos. O texto vai dizer que Josué, ele guerreou contra todos os 31 reinos, e todos eles foram conquistados por Josué. E o versículo 20 vai dizer, pois foi o próprio Senhor, repete comigo, o próprio Senhor, foi o próprio Senhor que lhe endureceu o coração, ou seja, foi o próprio Senhor que levantou o inimigo para guerrear contra Israel, para que este inimigo fosse destruído completamente, para que este inimigo fosse exterminado sem misericórdia, da forma como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então nós precisamos entender esse lugar. Existem batalhas que são permitidas pelo próprio Deus, para que você tenha experiências de vitória. Tem pessoas que olham um problema como um problema. Homem de Deus, mulher de Deus, olham um problema como oportunidade de crescimento. Olham um problema como uma alternativa para você prosperar. E Deus, ele traz essa realidade. Eu levantei, eu endureci o coração do seu inimigo para que ele pudesse vir contra você. E no momento que ele chegar contra você, você vai perceber que comigo você é mais que vencedor. Ele só vem para cair. Você vai ter mais experiências comigo, e você vai perceber que andar comigo é poderoso demais. O povo de Deus é o único povo que pode dizer que já venceu todas as suas batalhas, mesmo antes de guerrear. É levantar de manhã e declarar mesmo com todo o seu coração, não há nenhuma seta que possa me atingir, porque o guarda de Israel protege a minha casa. O povo de Deus é o único povo que tem um Deus todo poderoso, que dá ordem ao mundo espiritual para guerrear ao seu favor. Não existe nenhum outro Deus no mundo que faça isso. Aí eu olho para Êxodo capítulo 23, versículo 23, o texto vai dizer que o meu anjo irá à sua frente. Olha a palavra de Deus, a gente tem que acreditar nesse negócio, você tem que tomar posse dessa palavra. O meu anjo irá à sua frente, à frente de vocês, e ele vai limpando o caminho, ele vai tirando e varrendo da sua frente tudo aquilo que tem potencial para parar você, ele o exterminará.
nada. Se nós entendermos de verdade isso, se nós colocarmos isso no nosso coração e acreditarmos de fato que existe um Deus todos os dias, que vai à nossa frente, nós teríamos uma igreja completamente ousada, como o povo de Israel nesse tempo. O povo de Deus combateu diversas guerras no comando de Moisés. Diversas guerras no comando de Moisés. E uma delas foi uma guerra travada não com armamento bélico. Foi uma guerra diferente. Foi a libertação do povo de Israel das mãos de Faraó. Um homem, um simples homem, apenas com um cajado na mão e a autoridade do Senhor, com uma palavra dessa no coração, se levantou, caminhou em direção ao seu inimigo, em espírito, e com autoridade disse para ele: liberte o povo de Deus, porque esse povo não lhe pertence. O coração de Faraó endureceu e Deus se manifestou, porque Moisés não podia fazer o que somente Deus pode fazer, ou o que somente Deus podia fazer. Enquanto mais o coração de Faraó endurecia, mais a manifestação do poder de Deus acontecia, querido. A gente está esperando paz para ver o mover de Deus? Não, você tem que ver batalha para ver o mover de Deus. Faraó endurecia o coração e Deus mandava outra praga, e ele resistia, ele mandava outra praga, e mandava, e o poder de Deus é ilimitado. Não existe demônio, não existe inimigo que possa se levantar contra você, que não tenha um poder de Deus para derrubá-lo. Se ele se levantar 10 vezes, Deus vai se manifestar 11. Se ele se levantar 1000 vezes, Deus vai se manifestar 1001. Não tem, mas é o poder da palavra de Deus. Josué é a mesma coisa. Josué recebe, porque Deus deu a palavra: eu irei à frente, eu darei a vitória. E Josué recebe também a mesma autoridade, foi do mesmo jeito. Ele recebeu a responsabilidade do Senhor para conduzir o povo de Deus e tornar o povo de Israel não apenas um povo qualquer, mas o maior exército poderoso da história, não por causa do seu armamento bélico, mas por causa do Deus que ele servia. E no momento que você abandona esse Deus, você também abandona essa força. No momento que você deixa de lado a autoridade dos céus, você perde a autoridade na terra. No momento que você despreza o que Deus tem para oferecer, com certeza o inimigo vai desprezar você e vai tirar tudo o que você tem. Josué combateu 31 guerras, ele derrotou 31 reinos, mas todas essas guerras, se você ler e estudar, você vai perceber que elas já tinham sido vencidas antes mesmo dele iniciá-las. Não combinaria com o caráter de Deus da palavra mandar Josué guerrear sem antes retirar do seu caminho todos os obstáculos para a sua vitória. É dessa forma que Deus age. Se você venceu, se você pode dizer eu sou mais que vencedor, pode ter certeza que tudo aquilo que tinha potencial para te parar, quem tirou da sua frente foi o Senhor, e você apenas conquistou, você apenas entrou. Deus dá a garantia da vitória da sua batalha, é uma garantia. Se Deus mandou você avançar, Ele vai garantir o sucesso da sua missão. E toda vez que Deus mandar você guerrear, pode ter certeza, Ele vai à sua frente, preparando o caminho para você alcançar uma vitória que já foi conquistada na cruz. Precisamos crer. Mas teve um dia que alguém me perguntou: pastor, como é que Josué tinha garantia da vitória? Como é que Josué sabia que ele seria vencedor e ele venceria todos esses reinos? A minha resposta é bem simples. Da mesma forma que Josué tinha a certeza, nós também temos, pela fé. Não tinha nada diferente com Josué, era a mesma coisa, era pela fé. E Deus continua dizendo: é pela fé. E aí vem a palavra de Deus dizendo assim, ó: há uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, este é o caminho. Eu tenho tantas histórias para contar, querido, não dá tempo aqui.
Mas eu me lembro que no momento que Deus nos direcionou para transicionar de ministério, a única resposta que eu tinha para dar para os meus pais, para os meus sogros, para os meus amigos, era essa. Eu falei, eu não sei o que vai acontecer lá na frente, mas eu só sei que uma voz aqui no meu ouvido está me dizendo, avança, esse é o caminho, esse é o lugar, essa é a direção. Meu irmão, minha irmã, para aqueles que têm fé, a garantia da vitória é tão real quanto pisar em terra firme. Eu sinto que vai dar certo, mas não é um sentimento otimista, não é um sentimento que você cruza os dedos, põe pé de coelho no bolso, ou um crucifixo na mão, não, é uma certeza que vem de lá de cima, e se instala dentro do seu coração, e nada consegue arrancar aquilo de lá. Vão tentar impedir uma pessoa que tem convicção em fé, mas não vão parar, não vão impedir. Eu vejo pela fé, eu sinto, eu tenho certeza que é para lá que nós precisamos ir. E aí o próprio Jesus vai dizer, vai usar o seu discípulo para manifestar essa verdade. Ele vai dizer, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível vencer suas batalhas, sem fé é impossível conquistar o que já foi ganho na cruz. Fé é aquilo que vence o mundo. E ele continua perguntando, quem vence esse mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo. Eu quero ter um quadro espiritual. Lá em casa, quem sabe, quem conhece minha esposa sabe que ela gosta de correr. Está correndo para mais de metro aí, né? Quer dizer, para mais de quilômetro, né? E lá em casa tem um cantinho dela, 300 medalhas. Eu falei, gente, já foi tudo isso. É no estalar de dedos. Aí ela tem aquele quadro dela lá de medalhas. Eu falei, que legal. E ela tenta me convencer. Tenta me convencer ainda, Diego, de correr. Não sei não. Não sei se eu vou correr com ela não. Porque não é para mim. Mas eu dentro do meu coração, falei assim, mas eu tenho o meu quadro espiritual. Eu estou olhando para ele assim, ó, cheio de medalhas e troféus que eu estou conquistando no mundo espiritual. E eu não quero ter uma vida diferente do que uma vida de vitória. Tem batalha? Claro que tem. Tropeçamos? Claro que tropeçamos. Estamos aprendendo aqui que o tropeço não é o problema é você ficar lá. O problema é como você encara esse negócio. O problema é como você olha a sua derrota momentânea. Tem gente que tropeça e tem uma derrota momentânea e acha que aquela era uma derrota permanente e fica lá na sofrência, nessa autocomiseração, nesse lugar de tristeza, nesse lugar de pessimismo. E Deus está trazendo a gente de volta. Existe uma palavra que já é a garantia da vitória que você precisa, mas a gente precisa ter fé e tomar posse desse lugar. Precisamos ter fé e tomar posse dessa palavra. Somente aquele que tem fé e crê no Senhor Jesus Cristo tem a garantia da vitória. E com base nessa certeza, eu separei algumas perguntas para poder responder o que é bíblico e o que não é sobre guerra espiritual. E a primeira pergunta que eu respondi mais do que eu gostaria e eu entendi que eu deveria trazer para cá é essa aqui. Pastor, todas as guerras que travamos são guerras vencidas. Todas que nós travamos. Não estou falando das que Deus já travou e já venceu. Mas todas as guerras que nós travamos, elas são guerras vencidas. Eu olho para a palavra de Deus e percebo que não. Nós podemos entrar numa guerra que já foi travada pelo Senhor e conquistada por Ele, mas nós perdermos ela. Eu olho para o texto da palavra de Deus. Josué, ele levanta o seu exército e ele manda espias para espionar o território de Ai. E esses espias entram naquela região, eles subiram e começavam a espionar. E quando eles voltaram, o texto vai dizer, eles disseram para Josué, Josué, presta atenção, não precisa, mandar muita gente não, aquilo lá é barbada, aquilo lá é fichinha. Manda 2, 3, manda meia dúzia, manda um grupinho até lá. Envia poucos soldados para atacar, não cansa todo mundo.
descansa você também, tira um tempinho de férias. E o texto vai dizer que por causa dessa postura, Ai já era uma das terras que Deus tinha dado para Josué como vitória, como herança, mas o texto vai dizer que por causa dessa postura, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade, mas Ai pôs esses homens para correr em fuga, chegando a matar 36 dos soldados de Josué. E esse texto responde que todas as guerras que travamos não são guerras vencidas, por 3 motivos que eu quero separar aqui. Primeiro motivo, o crente não vence o que já foi vencido, ou ele não conquista e não toma posse do que Deus já venceu, porque o crente subestima o seu inimigo, ele é arrogante. E eu olho para a palavra de Deus e percebo que a arrogância é uma das coisas que nós carregamos por conta própria, porque desejamos carregar, e aquilo que nós carregamos é aquilo que vai nos fazer tropeçar. E aí os soldados trouxeram um relatório para Josué dizendo: eles são poucos, barbada, vai dar tudo certo, manda ali os estagiários, manda aqueles que estão ali parados no cantinho. Querido, arrogância é uma das armas de Satanás. E como é que você vai vencer Satanás usando contra ele as suas próprias armas? Diz para mim. Não tem como. Aqui os espias, eles trouxeram relatórios displicentes para Josué. Relatórios que não combinavam com o caráter de Deus. Eles olharam para o exército de Ai e eles subestimaram aquele exército, eles menosprezaram aquele exército, eles deixaram que a primeira vitória elevasse o seu nível de arrogância a tal tamanho que eles foram derrotados e destruídos. Voltando um pouquinho, se você lembrar, Moisés manda os espias para espionar a terra prometida, e dos 12, 10 voltam trazendo o quê? Trazendo medo, trazendo pânico, trazendo covardia. E aqui nós temos 2 estratégias que Satanás usa para parar o cristão, para ele não alcançar e tomar posse daquilo que já foi conquistado. Ele envolve o cristão, ele leva o cristão para um lugar de medo, para um lugar de covardia, ou ele leva o cristão para um lugar de arrogância, para um lugar de displicência. Qualquer uma das extremidades vai te tornar derrotado. Nesse caso de Josué, eles perderam porque foram arrogantes, foram soberbos. Eles chegaram para um relatório e falaram: Josué, tranquilo, está tudo certo, vamos de qualquer jeito. E aí o crente, ele age da mesma maneira. Ele olha para a sua vida e olha para o cenário ao qual ele se encontra e fala: não, para isso aqui a gente não precisa mais orar, para isso aqui a gente não precisa mais buscar a palavra de Deus, não, para essa situação não precisa mais jejuar, não precisa ler, não precisa de conselho, eu dou um jeito, eu resolvo. E quando menos você espera, você tropeça num negócio que você já sabe de cor e salteado. Aquilo que você imaginava que dominava, te dominou e te destruiu. E aí Deus quer te trazer para um lugar para dizer: larga disso, me inclua 100% em todos os momentos na sua vida e na sua jornada. Aqui, de acordo com a hierarquia que nós encontramos nesse texto, Josué era o comandante, e os soldados eram os seus comandados. Só que dessa vez, quem deu conselhos foram os espias, e não Josué. E aí os espias chegam para Josué e falam: envia só alguns, não é preciso que todos se cansem, não é preciso que todos combatam contra Ai. Eu quero dizer para você que no mundo espiritual existem regras até para você pedir conselho, até para você seguir conselho. No geral, pai aconselha filho, líder aconselha liderado, pastor aconselha ovelhas.
Mas existe algo muito maior e mais poderoso do que todos esses conselhos. É o conselho do nosso Deus. Eu quero dizer para você que até hoje eu busco conselhos com tantas pessoas que eu respeito, que eu admiro, que estão à frente de mim, que eu percebo que são homens e mulheres de Deus. Mas todas as vezes eu trago esses conselhos para perto do meu Deus e falo: Deus, o que de tudo isso aqui eu preciso fazer, eu preciso trazer para o meu coração? Mas esse, querido, é o segundo problema que faz com que o crente não tome posse daquilo que ele já recebeu. É que ele ouve conselhos de pessoas erradas. Ele vai atrás de gente que ele não deveria ir. Ele busca a opinião de pessoas que não tem nada para contribuir. E Deus está trazendo isso. Abre mão da sua arrogância, mas também não fica indo atrás de pessoas que não vão agregar na sua vida. Não tem como. Esse lugar, essa hierarquia não poderia ter sido quebrada. Esse processo que foi construído por Deus não poderia ter sido estancado. Tem um caminho, tem um lugar, tem uma forma. E quando você começa a fazer as coisas conforme a palavra de Deus, e você busca orientações em lugares que você não deveria buscar, você joga tudo que recebeu e tudo que você conquistou, ou até mesmo tudo que você vai conquistar, por terra. E Deus fala: queridos, existe uma guerra vencida já por mim, pronta para te entregar. Mas não vai atrás de quem não vai pegar na sua mão e não vai te conduzir em direção a essa vitória. Busca o meu conselho, busca a minha presença. Mas aqui nós temos um terceiro fator, porque alguns crentes ainda não conseguem tomar posse de uma vitória que já foi conquistada. É porque o crente transfere suas responsabilidades. Os soldados disseram para Josué: Josué, não se cansa, não cansa o exército, manda alguns. Josué, que era o comandante daquele exército, que deveria avaliar, mas deveria tomar uma decisão com base no que recebeu do Senhor, ele toma uma decisão com base na palavra daqueles que deveriam seguir os seus conselhos. Josué pega a responsabilidade que ele tinha de comandar e ele transfere para os seus soldados, e o resultado dessa transferência é morte. Quando quebramos um princípio de Deus hoje, o princípio nos quebra amanhã. E nós não podemos abrir mão da nossa responsabilidade. Se eu sou responsável pela minha família, eu vou prestar contas para o Senhor. Não adianta eu transferir para minha esposa ou para os meus filhos. Eu tenho que assumir essa responsabilidade. Ônus e bônus, está tudo comigo. Se você é responsável pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento, tudo que está debaixo de você depende da sua decisão, depende da sua autoridade. Josué aqui, por um instante, querido, uma falha, um lapso, como acontece com qualquer pessoa, por um instante ele abriu mão da sua liderança, e ele delegou essa liderança para os seus soldados, e a consequência foi derrota de uma guerra vencida. Ela já estava garantida, e Deus falou assim: é só atravessar esse lugar aqui e tomar posse. Mas Josué, por um instante, por um momento, esqueceu de alguns princípios e valores. E ele teve uma experiência muito difícil, que nesse caso foi irremediável, 36 mortes. Quando nos omitimos das nossas responsabilidades, também nos omitimos da vitória que nos espera. Soldado bom é soldado na trincheira, querido. É nesse lugar. É preparado, e cada um de nós tem uma responsabilidade no reino de Deus. E nós não podemos querer transferir o que é nosso para quem está do nosso lado, porque perderemos e seremos ainda envergonhados. E Deus quer nos trazer para cá. Existe uma vitória que já foi garantida, e eu quero muito que você tome posse dela em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor. Mas segunda pergunta que eu queria responder aqui:
que me fizeram: pastor, existem guerras que podemos evitar? Claro que sim. Existe uma frase que eu gosto demais, escolha suas batalhas. E eu falo essa frase por onde eu vou, para os meus filhos. Os meus filhos já vêm com os probleminhas dele, e eu já falo: querido, escolha suas batalhas. Como assim, papai? Pensa bem se você vai querer entrar nesse negócio. Escolha. Claro que podemos evitar. Olha o que aconteceu com Josué. Josué aprendeu e nunca mais errou. Josué capítulo 7, versículo 19, o texto vai dizer que, com a exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez paz contra Josué. Ou seja, Josué guerreou contra 31 reinos, exceto contra um que ele percebeu que aquela guerra não valia a pena. Ele fez de tudo para evitá-la. Todas as guerras tiveram propósitos e foram intencionais. Todas que Josué travou. E quando ele vai de encontro a cada uma delas, ele vai de encontro em nome de Deus. Eu vou guerrear porque Deus mandou. Eu vou entrar porque é propósito do Senhor. E eu só vou entrar porque Ele já foi à frente e garantiu a vitória para mim. E todos os reis que se opuseram à visão de Deus foram eliminados. Porém, uma guerra Josué evitou. E a gente precisa entender que ele nos mostra, que a palavra de Deus nos mostra que Josué não guerreou batalhas ou as suas guerras por prazer, mas ele lutava com propósito. Ele só lutava a guerra que ele podia vencer, ele só lutava a guerra que Deus mandava ele entrar. Ele não podia desperdiçar, e ele entendeu que contra Ai, da forma como ele entrou ali, ele não poderia continuar. Ele voltou, se aprumou, levantou, ouvimos isso semana passada. E nunca mais ele perdeu uma guerra, mas também ele entendeu que não deveria entrar em coisas que Deus não estava. E aqui vem o nosso papel, é discernir. Eu olho para Neemias, a história de Neemias é fantástica, eu amo essa história. Sanbalate tenta distrair Neemias, tenta atrasar a obra de Neemias, e ele manda um convite para Neemias. Ele fala para Neemias: Neemias, presta atenção, vamos bater um papo, vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho. Neemias estava lá trabalhando, estava construindo, ele estava numa guerra que Deus colocou ele para guerrear, e alguém chama Neemias para bater um papo. Neemias capítulo 6, versículo 2, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, Neemias dizendo: venha, vamos nos encontrar num povoado, onde tem um cafezinho maravilhoso, na planície de Ono. E o texto continua: discernimento. Eles, contudo, estavam o quê? Tramando fazer-me mal. E aqui o diabo vai tentar usar de todas as artimanhas para te colocar em lugares que Deus não quer, para te fazer guerrear batalhas que Deus falou para você não entrar. Neemias entendeu isso. Ele olha para aquele convite que a princípio parecia um convite inofensivo, um convite tranquilo, um convite legal, mas ele entende que ele está vivendo um momento onde Deus mandou ele viver. Ele estava no lugar onde Deus mandou ele ficar, e ele percebeu que aquilo ali era distração do inimigo. A guerra de Neemias, querido, era na reconstrução dos muros de Jerusalém. A guerra de Neemias nunca foi contra Sanbalate, nunca foi contra Tobias, nunca foi contra Gesem. Por que que eu vou parar tudo para poder falar com eles? Nunca foi. Qual foi a resposta de Neemias? Por isso Neemias, com toda a educação, lhe envia uma mensagem, um WhatsApp. Ele pega o áudio e fala assim: Sanbalate, presta atenção, eu estou executando um grande projeto, querido, não posso perder tempo tomando um café com você. Deus te abençoe. Foco. É uma palavra de direcionamento.
Tem batalhas que você está vivendo que Deus falou, para quê? Não é para você. Tem nada a ver comigo e também não tem nada a ver contigo. É distração, é o inimigo tentando te parar, é o inimigo tentando te ludibriar, é tentando te cansar, te esgotar. Não dá. O que Deus quer é que você se gaste com a batalha certa. O que Deus quer é que você canse os seus músculos, fazendo as atividades corretas, entrando em lugares corretos, conversando com pessoas certas. O que Deus quer é que você use toda a sua energia para viver os planos dEle. Se coloque no lugar correto. Mas aqui tem um alerta de Neemias. O diabo vai insistir. Ele não vai fazer uma vezinha só não. Se com Jesus ele tentou 3 vezes, tu acha que com você, que é muito mais distraído que Jesus, vai tentar quantas? Ele vai dizer, não, eu vou tentar mais uma vez, porque agora eu vou conseguir. Agora eu vou tentar mais uma vez. Aí você tem que meter o pé no chão. Porque Neemias vai dizer o seguinte, olha só o que ele falou. Ele sempre vai insistir, ele vai dizer assim, ó, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. 4 vezes. E a resposta dele foi o quê? E todas as vezes eu disse a mesma coisa. Ele nem se cansou em dar 4 respostas diferentes. Sabe aquela mensagem que você mandou uma vez, a pessoa não entendeu? Você clica de novo, reenviar, é a mesma mensagem. A gente vai entrar num novo cenário aqui, eu vou antecipar. Ganhamos o direito de ter um seminário teológico na nossa igreja. Então a partir de semana que vem vamos abrir inscrições para seminário teológico global, vai vir para cá, para a nossa igreja, vai ser um negócio maravilhoso. Mas deixa eu te contar como é que a gente ganhou a atenção daquele, porque é global, né? São 500, 600 igrejas. Eu falei, eu vou insistir nesse negócio, soldado, eu vou insistir. Aí eu mandei a primeira mensagem. Falei assim, ó, quem sabe, a gente está lá com um prédio legal, bastante gente, vamos fazer um seminário aqui? Nem deram bola para mim, Diego, nem deram bola. Acho que eu fiz o quê? Mandei de novo, pum. O que eu fiz? Eu só copiei e enviei, ficou lá 5 mensagens iguais. Eu incomodei. Aí de repente já me direcionaram para quem resolve. Em uma semana resolvemos tudo isso. Olha só, Deus, Ele nos coloca num lugar aonde Ele vai dizer assim, ó, se você gastar a sua energia com aquilo que é meu, a sua energia voltará 10 vezes mais. Você vai ter energia para torrar, querido, e você nunca vai se cansar. Caminharão e não se cansarão. Agora, quando você investir um mínimo de energia naquilo que é inútil, aquela energia vai esgotar todo o seu corpo e você será prejudicado. E Neemias nos traz para esse lugar. Conversa com Sambalate, é guerra evitável. Sambalate é guerra inútil, é distração, é perda de tempo, é perda de energia. É perda de tempo, querido, você ficar brigando por dinheiro. É perda de tempo, querido, você tentar resolver um problema de alguém que não quer ter o seu problema resolvido. Pensa, Gabriel, eu lá contigo, e você todo empolgado, porque o Gabriel, levanta, deixa eu apresentar o meu coach. Uma salva de palmas para o Gabriel. Salva de palmas, gente. Oh. Obrigado. Gabriel está me ajudando. Já estou ficando velhinho, né, Gabriel? Então está me ajudando a manter um pouquinho a minha forma. Não adianta nada ele fazer um planejamento para mim, eu chegar lá com um sorvete, dá que bom. Um hambúrguer do outro lado, falei, calma, me dá 5 minutinhos, deixa eu... Ele vai olhar para mim uma vez, 2 vezes, vai chegar assim, pastor, com todo respeito, não posso perder o meu tempo, porque você não quer. E ele vai ter razão, querido. E Deus está dizendo assim, ó, para de perder tempo ou tentar resolver problema de quem não quer ver o seu problema resolvido. A gente precisa entender isso cada vez mais. Estou te ajudando 1, 2, 3, mas você não quer. Então faz o seguinte, quando você quiser de verdade, me liga. Manda um WhatsApp para mim. Não podemos perder tempo, querido, ajudando quem não quer ajuda. Não podemos perder tempo brigando sobre política, sobre religião, sobre ideologia. Não podemos perder tempo dando atenção para fofocas, boatos. Eu corto logo. Quando alguém vem contar alguma coisa para mim, eu já pergunto de cara, você viu ou você ouviu de alguém? Eu ouvi de alguém, então nem me conta. Isso é fofoca. Não, pastor, eu vi, eu estava lá. Ok, então traz aqui, vamos tentar ajudar e resolver. E aí Deus vai nos ajudando a eliminar aquilo que é inútil, a eliminar aquilo que nos cansa, a eliminar aquilo que não presta.
nós temos a responsabilidade para discernir qual guerra travar e qual guerra não travar. E elas já estão expostas, elas já foram apresentadas. Deus já venceu todas elas, então eu entrarei naquelas que já foram vencidas, mas aquelas que não foram dadas a atenção devida pelo Senhor, eu também não darei a atenção. E Deus nos leva para esse lugar, e o conselho dele é esse: faça como Josué, e escolha bem as suas guerras. Quem está entendendo essa palavra aqui em nome de Jesus? Vamos ganhar tempo, vamos ganhar energia, vamos agradar o Senhor e vamos avançar, querido. Terceira pergunta, queridos, que eu queria trazer para você: porque vencemos algumas batalhas, mas perdemos a nossa guerra? Eu falei, nossa, interessante. Eu olho para mim e percebo que nós vencemos algumas coisas temporariamente, mas perdemos aquilo que é essencial, porque nos precipitamos. A precipitação traz prazeres momentâneos, traz sensação momentânea de vitória, e o ser humano quer prazer imediato, mas não pensa na consequência. Quer ter nas suas mãos um lindo objeto que tem a cara de ser um objeto permanente, um objeto de vitória, mas aquilo ali vai ocupar as suas mãos de batalhar de fato com a guerra que você precisa. E você vai perder o seu tempo com coisas momentâneas, sendo que existe algo importante para você olhar, para você avançar e para você conquistar. O ser humano quer prazer momentâneo, ele quer fazer do seu jeito, ele quer fazer como ele quer fazer no seu tempo. E crente não pode mais agir assim. Crente faz do jeito de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus e no poder de Deus. É desse jeito que o crente vive. Mas quando nós agimos assim, nos deparamos com benefícios momentâneos, mas com uma derrota permanente. Você tem a sensação de que está ganhando, mas a longo prazo você vai ser derrotado. Criamos belos argumentos para tomar decisões precipitadas, mas ignoramos as marcas irreparáveis que deixamos em nós e na nossa família. Batalha vencida necessariamente não significa guerra vencida. Talvez você conheça a história de Saul, e eu trouxe ela aqui. Saul recebe uma missão de Deus, mas ele faz do jeito dele. Ele até saiu vencedor, mas ele fez do jeito dele. Ele quis se sentir no comando daquela batalha, ele quis se sentir como a máxima autoridade daquele desafio, mas ele perdeu o controle da guerra da sua vida. E o próprio Deus envia o profeta para dizer para ele: você me desobedeceu, você não fez o que eu mandei, porque você se lançou sobre coisas que não lhe pertenciam. Por que você quis fazer coisas que eu não te mandei, que não era sua responsabilidade? Por que você tomou posse de algo que não era seu e que eu não dei permissão para você tomar? Hoje eu rasgo de você o seu reino, a sua autoridade. Eu vou entregar para quem ouve a minha voz e me obedece. O rei Saul venceu, aos olhos dos homens ele venceu, aos olhos da sua família ele venceu, aos olhos do povo ele venceu, mas aos olhos de Deus ele perdeu. E é o que nos importa. A que preço, meu irmão e minha irmã, vale você ganhar discussão na sua casa e perder o seu casamento? A que preço, querido, vale você ganhar uma causa na justiça contra o seu irmão e comprometer o caráter cristão? A que preço vale você ganhar uma promoção no seu trabalho e perder o seu caráter, e perder a sua credibilidade, e perder o seu respeito, e manchar o evangelho do Senhor? A que preço vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? E o que o diabo quer é que você tenha uma falsa sensação de vitória, entregando para você nada mais do que migalhas.
porque ele sabe que existe algo muito mais importante em jogo. Então ele faz uma troca com você. Eu não quero, eu vejo, o diabo sabe disso. Ele olha para minha casa e vê, eu vejo uma família com potencial maravilhoso, uma história linda do Senhor, filhos entregues na presença de Deus. Eu sei, eu vejo, então vou entregar para o pastor Júnior sensações de vitória, migalhas para ele se sentir especial. E aí o Espírito Santo traz ao meu coração: não aceita, não importa. Querido, por 3 dias o mundo achou que Deus tinha perdido porque Jesus morreu na cruz. Por 3 dias. E por 3 dias a imagem dele foi comprometida. A história toda foi comprometida. As pessoas zombaram. Os discípulos desacreditaram por 3 dias. E o problema do crente é que ele não aguenta ficar 3 dias sendo difamado, ele não aguenta ficar por um tempo sendo excluído, ele não aguenta ficar por um tempo sendo menosprezado, sendo esquecido, e ele quer rapidamente sair desse lugar, e ele troca a grande vitória por migalhas, para alimentar uma sensação de que está avançando. Mas olha que lindo, 3 dias, Jesus morreu, velório por todos, triste, acabado, mas de repente, uma mulher vai até o túmulo, para fazer alguma coisa lá, e percebe que aquele túmulo está aberto, e naquele túmulo sai de lá de dentro um anjo, e esse anjo fala: por que você está aqui? Você esqueceu do que você foi, do que você aprendeu? Essa morte foi para gerar vida no seu coração. Essa morte aqui, essa vergonha que ele passou, é para trazer glórias para o nome do nosso Deus. Ele está vivo, e a partir de hoje tudo vai mudar, se você permanecer, querido. Se você não ficar correndo atrás de sensação, se você não ficar correndo atrás de desejo, se você não ficar correndo atrás de expectativas, de afago, de tapinha nas costas, você se tornará mais que vencedor, e aquilo que está preparado vai cair no seu colo, porque Deus vai te dar. Se preocupe com isso. E eu respondi para essa pessoa que me perguntou: claro que você consegue vencer pequenas coisas no seu dia, mas você na verdade está trocando a grande vitória do Senhor, uma família estruturada, uma família que glorifica o Senhor, por momentos de prazeres. Não faça isso. E aí me fizeram uma 4ª pergunta: pastor, quando eu perco uma batalha, a minha guerra está comprometida? Eu perco definitivamente? A minha guerra está totalmente perdida? Eu falei: claro que não. Claro que não, porque se existe ainda um coração batendo dentro de você, há esperança. Você não precisa ficar nesse lugar. Você não precisa aceitar essa pequena derrota como uma derrota definitiva. Você precisa sim descobrir aonde você tropeçou e começar certo. Querido, tem crente que recebeu uma palavra de vitória de Deus, mas parou no meio do caminho. Ele recebe uma palavra de vitória: Deus me deu uma palavra profética, e por causa dessa palavra e dessa garantia, para de orar, para de buscar fervorosamente o Senhor, para de servir de uma forma dedicada, não se preocupa com o seu testemunho, porque está relaxadão em cima de uma palavra de vitória. E aí Deus está dizendo: a palavra de vitória existe, a profecia existe, uma palavra dada por mim, ela existe, mas você pode ainda escolher não tomar posse desse lugar. E o que Deus está dizendo é o seguinte: quando você tropeçar, você precisa voltar os seus olhos para aquilo que importa, mas você não pode ignorar as batalhas do dia a dia, você não pode ignorar aquilo que você está vivendo hoje, porque existe uma palavra a respeito do seu futuro.
Tem gente que recebeu uma palavra de que um dia será pastor de uma comunidade, de uma igreja, e está tão vidrado naquele lugar e começou a fantasiar o que de fato é ser pastor de uma igreja, que não se submete ou não passa nem pela sua cabeça em botar um colete, visitar um hospital, visitar um irmão, estar recebendo com um sorriso, botar um balde quando tiver umas goteiras na igreja, tem bastante, né? E aí, ou pegar uma vassoura, limpar o banheiro, porque eu vou ser pastor, meu foco está lá, eu tenho que estar no púlpito. Não, você está perdendo as suas batalhas em detrimento à garantia de uma guerra que Deus já venceu por você. Mas se você não batalhar todos os dias, você não vai chegar lá. Não vai. É como aquele estagiário que tem o sonho de ser um grande engenheiro na sua vida, e como ele vai ser um grande engenheiro, ele não se submete aos processos da sua jornada. E aí ignoramos as nossas responsabilidades diárias, porque nós estamos olhando lá para o fim, porque Deus me falou, então eu quero receber, mas você não vai, tem que construir. Querido, olha o interessante aqui. Eu conheço muitos casamentos que foram gerados por palavras proféticas do Senhor. E um deles foi o meu. Deus me deu uma palavra de que tinha que ser à tarde. Eu falei, é você, querido. Ela não tinha se convencido. Eu precisei de 3 anos, irmãos. Você precisa me ajudar. 3 anos eu precisei convencer a minha esposa de que era minha esposa, a esposa que Deus separou para a minha vida. Convenci, consegui, graças a Deus. E hoje ela diz para você, é verdade. Eu demorei demais. Eu falei, demorou mesmo. Só que preste atenção, muitos casamentos são iniciados e construídos por uma palavra profética de Deus, mas quando o casal entra em algumas batalhas diárias, e batalhas tem, e batalhas são travadas, e em algumas delas eles perdem, sabe o que eles fazem? Eles questionam se de fato era da vontade de Deus, mas eles não questionam as suas ações irresponsáveis. Eles começam a questionar aquilo que Deus falou. Não, o que Deus falou está falado. Talvez você não está sabendo lidar com o seu dia. Talvez você não está sabendo lidar com aquilo que recebeu da parte de Deus. Não dá para relaxar. E eu, como era muito imaturo, conquistei a mulher da minha vida. Aí eu relaxei. Aí, na lua de mel, ela já olhava para mim e falou assim, tá, e aí? Estamos casados e agora se relaxa. Cadê aquela flor? Cadê aquele elogio que tu fazia para mim? Cadê o cafezinho na cama? Aí eu falei, gente, eu tenho que fazer isso todo dia. Claro que não. Mas um princípio poderoso da parte de Deus, presta atenção. Existe uma promessa que é sua. Você crê nisso, que Deus tem uma promessa para você? Tem. Tem uma promessa que é sua. Mas arregaça a manga e faça a sua parte. Peça ajuda. Siga conselhos. Deus nos coloca nesse lugar de responsabilidade. Precisamos lembrar da primeira derrota de Josué contra o exército de Ai. Quando ele relaxou, quando o povo dele relaxou, o exército de Ai botou o exército de Israel para correr. Significava que Deus tinha retirado dele a garantia da vitória daquela guerra? Não, significa que alguma coisa, a sua arrogância, a sua displicência, a sua preguiça, qualquer coisa que seja, fez com que ele perdesse aquela batalha, daquele dia, naquele momento. Um exército fraco, quando você abre mão da sua responsabilidade, entenda uma coisa, acontece o que aconteceu com Josué, um exército fraco provoca uma derrota a um exército forte e com garantias de vitória. Olha a vergonha, quando você abre mão da sua parte, do seu papel, da sua responsabilidade, porque querido, sem Deus, sem estar debaixo da vontade do Senhor, nós não somos nada. Qualquer inimigo, pica-fumo desse mundo espiritual nos destrói. Qualquer um, pode pegar o demônio mais fraquinho, ele vai acabar com você. E Josué nos mostra isso, e ele ministra ao nosso coração. Olha para o que aconteceu comigo lá com Ai. Ai era o menor dos exércitos, era o exército mais fraco, mas quando a gente se desconecta do Senhor, quando a gente abre mão da nossa responsabilidade, quando a gente relaxa, quando a gente deixa de lado aquilo que cabe a nós, o inimigo mais fraco, ele tem poder para derrotar o exército mais forte,
e ainda um exército que tem garantia de vitória. Querido, quando o crente não se prepara para vencer as batalhas diárias, ele adia a conquista daquilo que Deus já prometeu. Vocês estão entendendo isso? Você adia, você deixa de lado, está lá, é só avançar, mas você deixou de lado aquele movimento. E aí você quer iniciar um relacionamento de qualquer jeito, você quer iniciar um negócio de qualquer jeito, você quer iniciar um investimento de qualquer jeito, quer iniciar um ministério de qualquer jeito. E você esquece que um relacionamento de Deus está esperando por você. Você esquece que tem uma forma correta de você iniciar relacionamentos. Você esquece que existe uma forma correta de iniciar um negócio, porque tem um negócio bem sucedido esperando por você lá na frente. É o que o CRI vai entregar para todos os empreendedores da igreja. A gente esquece que existe um investimento de Deus maravilhoso esperando por nós lá na frente. Nós esquecemos que existe um ministério desenhado pelo Senhor, o ideal, a forma correta. Esquecemos que existe isso esperando por nós. Querido, batalha perdida, ela precisa ser transformada em vitória por meio da sua mudança de rota. E Deus está dizendo para você, a rota da vitória é aqui, e você está indo para cá, e está perdendo, e está se distanciando do que Deus tem para você. Aí Deus está falando assim, você quer a vitória que eu já garanti? Muda a rota, muda os hábitos, muda o seu jeito de ser, muda o seu jeito de falar. Se xingava, não xinga mais, se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se prostituía, não se prostitua mais, se você sonegava, não sonega mais, se você era uma má companhia, se torne uma boa companhia. E Deus vai te aprumando e te colocando nesse lugar de vitória, e cada passo é vitória, cada passo é vitória, cada passo é vitória. E quem caminhar contigo anda em vitória, e quem está contigo anda em vitória. Quem ouve sua voz só ouve palavra de vitória, e Deus quer que você tenha essa experiência todos os dias. Ele não quer que você rejeite, Deus, querido, esse relacionamento, essa palavra. Batalha perdida só tem um caminho, é quando você começa a transformar essa derrota em vitória, corrigindo a sua rota. Paulo vai dizer isso: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus te leva de um lugar de derrota, um lugar que está deformado, até um lugar de perfeição. Perfeição. E Deus te chamou para esse lugar para dizer que batalha perdida não é o fim, não representa a sua história. O seu tombo não representa você. O mal que você viveu, os insultos que você recebeu, o maltratamento que você teve na sua infância não representa a história que Deus tem para você. Existe uma vida de vitória aguardando por você, e Deus te convida a dar esse passo de fé. Aquele que vencer, palavras de Deus em Apocalipse capítulo 2, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei a autoridade sobre todas as coisas. Eu quero terminar, querido, quero concluir dizendo algo muito importante para você e para o seu coração. Deus nos dá a garantia da vitória, e a garantia da vitória é uma palavra, daqui, uma palavra. Mas essa garantia de vitória, Ele não nos dá para aumentar a nossa confiança em nós mesmos, mas Ele nos dá para aumentar a nossa confiança nele. E eu olho para esse princípio e lembro do meu filho. É o mesmo que eu faço com meu filho, e eu estou forjando ele para ser um homem melhor do que eu. Então é a minha responsabilidade, não é do avô, não é dos amigos, do professor, é minha responsabilidade. E eu estou moldando o coração do meu filho, e aí de vez em quando eu entrego uma tarefa para ele, que eu tenho certeza que ele vai conseguir alcançar.
Eu tenho certeza. E aí o que acontece quando eu entrego essa tarefa para ele? Se eu tenho certeza que ele vai alcançar, o que acontece? Ele alcança. E quando ele alcança, como é que ele fica? Ele fica feliz. Papai, alcancei. Ele vem contando as histórias de uma coisa simples aos meus olhos, mas para ele foi maravilhoso. Maravilhoso. É que nem ali eu fico imaginando o Gabriel olhando para mim, pastor, só está levantando 20 quilinhos, pastor. Aí eu levanto 120 aqui, ó, pá, pá. Eu, na minha cabeça, tá? Na minha cabeça. Só que eu estou aqui, ó, 20 quilos parece 150. 150. Mas eu tenho certeza que o Gabriel está olhando para mim assim, falando assim, é isso aí, hoje é 20, amanhã vai ser 30. Depois vai ser 40. Ele já passou por essa fase, mas eu ainda não. Eu já passei pela fase dos meus filhos, mas ele ainda não. E aí quando ele recebe uma missão, que o pai tem certeza que ele vai alcançar, e ele alcança, ele se encoraja. Ele se encoraja, mas ele não se encoraja em si mesmo. Ele se encoraja na palavra que o pai recebeu. Ele fala, opa, significa que tudo o que meu pai mandar eu fazer, eu vou conseguir alcançar. Porque o meu pai não vai querer o meu mal, o meu pai não vai querer que eu seja envergonhado, o meu pai não vai querer que eu permaneça num lugar de derrota, o meu pai não vai querer que eu permaneça nesse lugar de miséria. E aí eu, como pai, que eu entrego algo para o meu filho, e eu percebo que ele consegue alcançar, mas ele só vai alcançar se ele fizer um esforço a mais. Aí quem é dessa área sabe que aí você está pegando aquele peso e está tremendo, Diego, assim, eu não vou conseguir. Aí vem o seu amigo, vem um treinador e faz o quê? Põe 2 dedinhos, gente, assim, ó, só 2 dedinhos assim, ó, no peso. Só 2 dedinhos, é para te enganar. É para te enganar esse negócio, para dizer que tem alguém, não, é você. Aí eu falei, opa, tem 2 dedinhos do Gabriel aqui, agora eu consigo. E eu consigo. É com meu filho também, quando eu percebo que ele está tremendo naquele desafio, eu chego pertinho dele e falo, filho, vamos embora, filho, você consegue? Vamos, vai, consegue, joga, pum, jogou e vibramos junto. E Deus, Ele faz isso, Ele já te dá a garantia da conquista, Ele te dá a garantia da vitória, não para você se tornar um arrogante, um prepotente, não, mas para que você se torne confiante nele. Todas as guerras que você entrar, você vai entrar de peito aberto dizendo, eu sou mais que vencedor, porque o meu Pai está comigo. Ele já venceu, eu preciso apenas caminhar em direção a essa vitória. Eu preciso apenas caminhar em direção a este lugar. E a alegria do meu Deus é ver em meu coração um coração que crê nele, que crê na palavra dele. Vai, avança. Todas as vitórias que Deus te prometeu, Ele quer que você alcance, Ele quer entregar para você, mas você precisa confiar na sua voz. Quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. E a palavra que norteia essa mensagem hoje, uma mensagem que tem como garantia a vitória, é uma só: não relaxa, não perca de vista, não pega atalho, não desista, não perca tempo, querido, com pessoas que não vão agregar no seu crescimento. Não perca tempo com pessoas que estão no mesmo propósito que você vai ter que fazer uma escolha e vai ter que abandonar. Não perca tempo. Deus está dizendo, não fuja da sua responsabilidade, a responsabilidade é sua. E se você assumir essa responsabilidade e perseverar até o fim, você vai alcançar a vitória que te espera. Ele continua dizendo, faça a sua parte, não senta com pessoas erradas. Ficar sozinho é melhor do que estar em má companhia. E você não vai estar sozinho, o Espírito Santo está contigo, te fortalecendo, te encorajando. Talvez tenhamos pessoas hoje aqui, ou até mesmo nos assistindo em casa, cansadas, frustradas, com medo de avançar, com medo de seguir, com medo de dar passo de fé. E Deus vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo, se aproxima de mim, busca a minha presença, que você vai se tornar um homem ousado, uma mulher ousada.
Talvez você está aqui cansado, pastor, estou vivendo uma guerra, estou cansado demais. Começa a avaliar se você não está guerreando guerras inúteis, que Deus não mandou você entrar. Mas Deus quer te dar uma palavra, está cansado? Pede para Ele renovar as suas forças, querido. E Ele vai renovar, pede para Ele alinhar o seu coração, aprumar a sua vida, abrir os seus olhos, ajustar a sua rota. E Ele está dizendo, se você tropeçou, levanta, fica embaixo não. Organiza os caminhos e lembre-se, a vitória já está garantida. Tome posse em nome de Jesus. Será que você pode ministrar para quem está do seu lado aí? A vitória já está garantida, a vitória já está garantida. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Tem a ver com você, tem a ver com você, tem a ver comigo. Tome posse em nome de Jesus. Porque é dessa forma que nós lutamos as nossas guerras. É desse jeito, é crendo, é confiando numa palavra que já nos foi dada. É confiando numa promessa que já foi garantida. A minha única preocupação é confiar, é crer. Já está lá, já foi vencida. E é dessa maneira que eu vou guerrear agora. Eu vou guerrear com essa postura. Eu vou guerrear com uma postura de vitória, com uma postura de obediência, com uma postura de perseverança, com uma postura de resistência, com uma postura de quem tem fé, com uma postura de quem acredita, com uma postura de quem conhece o Pai, com uma postura de quem conhece o Senhor dos Exércitos. É desse jeito que nós lutamos as nossas guerras. Será que você pode declarar isso no seu coração e afirmar para o Senhor que é assim que eu luto as minhas guerras? Diga isso. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, com uma postura de fé, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Uma postura de quem acredita no general. Assim que eu luto minhas guerras. É uma postura de quem acredita na palavra. Minhas guerras. É uma postura de quem assim tomou posse dessa promessa. Guerras. Essa é a postura. Assim, mais uma vez. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. E Deus me trouxe um desafio muito simples. Tudo já foi preparado por Ele. Quando eu terminei essa mensagem, eu falei, Deus, só um minuto. É isso mesmo. Já está tudo pronto, já foi tudo vencido, o caminho já foi aberto, a vitória é garantida. E porque ainda eu tenho sensação de que estou perdendo todos os dias, e Deus fala ao meu coração, você precisa apenas ajustar alguns detalhes da sua vida, para que essas vitórias que já foram conquistadas, sejam alcançadas por você. E esse ajuste tem a ver com a minha postura. Todos os dias Deus quer que você se torne um homem melhor, um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um cristão melhor, um chefe melhor, um empregado melhor, um cidadão melhor. Porque cada vez mais que você corrige essas rotas de acordo com a vontade de Deus, mais você volta para o caminho em direção à vitória que já foi conquistada pelo Senhor. E enquanto nós declaramos isso com a nossa boca, declarando mesmo que é dessa forma que o crente guerreia, que é dessa forma que ele luta, é se ajustando, é confiando, é acreditando, é tendo fé numa palavra que já foi nos dada. Eu quero te convidar a sair do seu lugar dando passos em direção a essa realidade, aonde Deus está te dizendo, aonde Deus está te falando, já está tudo pronto, já foi tudo vencido, todos foram derrotados, os territórios já foram conquistados, agora você precisa se posicionar,
cada dia melhor para tomar posse dessa realidade. Enquanto nós declaramos isso e cantamos isso, eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem, querido, vem em direção a esse lugar, se posicione diante de Deus e fala: Deus, me torne um pai melhor, é isso que eu preciso, então me torne um pai melhor, é isso que eu preciso, então me torne um marido melhor, é isso que eu preciso, então me torne um profissional melhor, é isso que eu preciso, então me torne um filho melhor, é isso que eu preciso, então me torne um líder melhor, me torne um amigo melhor. Direciona, posiciona a sua vida, ajusta o seu caminho, ajusta a sua rota, ajusta a sua mente, ajusta as suas palavras, ajusta o seu coração, ajusta, e Deus vai te dar o presente mais esperado por você. A garantia você já tem, a certeza você já tem, você precisa de se posicionar. Diga isso: é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pai, nós nos posicionamos agora, nós ajustamos minimamente a nossa vida, a nossa rota. Nós não queremos abrir mão da nossa responsabilidade, então nós assumimos ela de volta. Dentro da minha casa não existe outro marido, o marido lá sou eu, então eu preciso ser um marido melhor a cada dia. Dentro da minha empresa não existe outro chefe, o chefe sou eu, então eu preciso ser um melhor chefe a cada dia. Aquilo que o Senhor me entregou, entregou para mim, então eu preciso administrar da melhor maneira possível. E eu creio, Deus, que o Senhor agora aqui está encorajando os seus filhos, o Senhor está entregando para eles e mostrando para eles que tudo aquilo que eles enfrentam porque eles podem suportar, eles enfrentam porque já existe alguém que enfrentou o maior dos desafios e venceu. E não existe, Deus, não existe nenhum obstáculo, não existe nenhum inimigo, não existe nenhum adversário que já não tenha sido destruído pelo Senhor. O que nós precisamos fazer é nos colocar no caminho, é nos posicionar na verdade e vivermos a vida de Cristo na terra. Porque se nós agirmos assim, não seremos apenas mais que vencedores, porque o Senhor nos prometeu, mas subiremos nesse pódio, receberemos o troféu, receberemos a coroa da vida, receberemos o benefício de quem crê, de quem tem fé, de quem acredita no Pai. Pai, a minha oração nesta manhã é que os teus filhos, eles tomem posse dessa palavra, eles tomem posse dessa vitória que já foi garantida, que eles tomem posse dessa verdade, mas que eles se posicionem corretamente, como aquele que é mais que vencedor. Sela essa palavra nos nossos corações, sela essa palavra, Deus, na nossa mente, e que não permita que nenhum inimigo, que distrações, que este mundo e que pessoas arranque esta verdade dentro de nós. Dê experiências de vitória agora, Pai, para todos que estão neste lugar e para aqueles que nos ouvem, porque nós sabemos que o Senhor, como Pai, deseja ver os seus filhos avançando de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus.